Salve, mirmidões! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje não vai ter AdSense na cara de vocês, além do próprio do canal, que, cara, isso aqui é uma modalidade revolucionária. É um react de mim mesmo. De mim mesmo não, né? Porque mim não conjuga verbo. De eu mesmo. É, porque esse é um assunto, cara, de microprogressão, microloading, que é uma das bases fundamentais da maneira como eu enxergo o treinamento e a progressão de carga. E eu tenho bastante conteúdo sobre isso no Instagram. Então, pô, é muito mais fácil para quem não viu esses Reels, porque é a coisa mais normal do mundo o Instagram não entregar todos os conteúdos que você posta para as pessoas que te seguem, ou então, porventura, não usam o Instagram, estão aqui no canal do YouTube, eu ir mostrando cada um dos conteúdos que eu fiz para vocês verem o que eu falei e tudo mais, e eu ir adicionando comentários extras, do que eu fazer um vídeo aqui com o roteiro nu e cru sobre um assunto que eu já tenho uma base aqui visual para vocês irem acompanhando as ideias. Beleza? Antes disso, eu queria fazer um aviso, né? Dar um aviso. Cara, no último vídeo aconteceu um negócio que eu particularmente acho um desrespeito, né? Não sei se é normal aí do YouTube, dos outros canais que vocês seguem ou etc. Mas um menino pegou e comentou assim: o vídeo começa a partir de tal minuto, porque até aquele minuto eu estava fazendo os meus merchants, né? E daí eu queria. E daí esse menino eu ocultei do canal. Cara, porque assim, isso aqui não é uma ONG, caso vocês não tenham reparado. Não é como se um dia eu tivesse acordado assim, tivesse tido um sonho onde o Espírito Santo veio em minha presença e falou: a sua missão de vida é passar informação de treinamento de hipertrofia para as pessoas. Então aqui não é um serviço de utilidade pública. É, obviamente, a intenção do meu canal é mostrar o conhecimento que eu tenho, criar uma comunidade em torno desse canal, e a partir desse ecossistema que a gente cria, vão ter pessoas que vão me ver como uma referência de treinamento e uma pessoa que pensa, pô, eu gostaria de ter esse cara como treinador, e, obviamente, eu divulgar a minha consultoria, que é o principal que eu divulgo aqui, e, porventura, os cupons que eu tenho com os meus patrocinadores. Então, cara, não faz isso, entendeu? Não é legal. Porque passa a vibe de que você vê eu como um servente seu, que a minha única e exclusiva função é te passar conhecimento, ó, meu mestre, sua realeza. Então, cara, não façam isso, porque vai ser ocultado do canal. Não sei se isso influencia no engajamento do canal, no alcance dele, etc. Tô cagando para isso. Eu acho que respeito é uma coisa que vale muito mais quando a gente está querendo criar aqui uma comunidade bacana de mirmidões, de pessoas que têm a mentalidade de dar importância para o treino. Vocês aprendem, e em contrapartida eu divulgo o meu trabalho, é uma troca entre a gente aqui, e eu acho que isso é o mais saudável possível, beleza? Então, dito isso, vou falar mais rápido, já que o menino reclamou, pelo menos nesse vídeo, né? Se você quer aprender as coisas, continue assistindo. Se você quer uma pessoa que pense por você para te entregar os resultados que eu entrego, que eu tenho um portfólio assim infinito no meu Instagram e nos meus mais de uma década e meia praticamente de carreira aqui como treinador de um atleta top 3 Olímpia, mas principalmente de indivíduos lifestyle que só querem simplesmente construir o seu corpo da maneira mais eficiente possível para o tempo que você investe na sua academia, na academia, é um tempo precioso para você. Então, clica aqui no último link da descrição, vem e me chama no WhatsApp, vem para o meu time de consultoria, que será um prazer atender vocês, sem intermediários, sem equipes, feedbacks semanais, tudo diretamente comigo, eu tirando as dúvidas de vocês, respondendo seus feedbacks, fazendo os ajustes no planejamento, fechou? E se vocês querem a poção mágica dos mirmidões, aquela que deixou o Aquiles implacável a não ser em seu calcanhar, também o último link, um dos links aqui na descrição do vídeo, dos produtos importados. E agora bora para
o vídeo aqui então do microloading, microprogressão. Se você odeia que fale em inglês, isso aqui, cara, é um game changer absolutamente total para para progressão de carga, para você se manter no mesmo treino durante muito tempo. O Jordan Peters e os seus donuts, né? Foi um dos caras que, obviamente, eu bebi da fonte em relação a isso, mas tem postagem minha de 2019, 2020, 2019 no meu perfil antigo falando sobre isso, que isso faz uma diferença absurda. Então vamos lá, vamos dar aqui o play no primeiro vídeo, a gente vai indo e eu vou comentando sobre o assunto. Eu vou estar aqui no cantinho da tela sem estar tirando a visão de vocês do conteúdo. Isso é uma coisa que é muito importante, né? Porque as pessoas adoram falar que o músculo não sabe contar, certo? E daí esses mesmos caras que normalmente são do old school, que falam que o músculo não sabe contar, falam que aumentar 1 quilo é irrisório. Mas como assim? Se o músculo não sabe contar, ele não sabe se é 1 quilo ou 10, não é? Se ele não sabe contar, ele não sabe contar. Então qualquer coisa que você coloque a mais em comparação à sessão anterior é um estímulo extra, né? Agora que eu me toquei que tem essa porra de direitos. Então é basicamente isso aqui. Infelizmente vai ficar um vídeo meio sem música, né? Porque tem uns direitos autorais. Espero que não pegue com esse framezinho que eu coloquei. Como é que funciona a questão da microprogressão, assim como eu expliquei ali na tela? Cara, você nunca vai aumentar o peso antes de você bater o teto de repetições em todas as séries que você quer fazer. Ah, Biso, mas eu sinto que dá para fazer isso, ou eu sinto que dá para aumentar mais do que uma microprogressão. Não precisa, tá? Porque, então, assim, você faz 3 séries para cada exercício, 6 a 8 repetições, e nesse exato momento você se deu uma empolgada ali, porque isso é natural de quem trabalha com essa faixa de repetições e gosta de mostrar a força que tem. E você está fazendo as 3 séries ali com 5 repetições meio sofridas. Não aumente esse peso antes de você completar 8 repetições em todas as 3 séries. E isso vai demorar uma semana, com uma quantidade considerável de semanas, tá? Você vai passar aí umas semanas para na primeira série tirar 6 e às vezes 5 nas outras semanas para fazer 6, 6, 6, depois semanas para 7, 6, 6 e assim por diante, até você bater 8, 8, 8 com perfeição. Ah, mas Biso, se eu faço 8 na primeira e faço 8 na última, com qualidade de execução, então tô deixando reserva. Não importa, entendeu? Não importa, você está usando uma intensidade relativa para por volta de 8 repetições. É uma intensidade relativa que você consegue deixar bastante repetições na reserva e ainda ter uma hipertrofia muito relevante, igualzinho como se você chegasse na falha. Então, se com um peso para 8 repetições você deixa 2, 3 na reserva para preservar a sua qualidade de execução e a sua progressão se tornar algo sustentável e saudável e sem riscos, dando tempo para a curva de recuperação do seu tendão acompanhar a curva de recuperação do seu músculo, não importa que você está deixando essa quantidade de repetições na reserva. É muito melhor você fazer isso e daí depois você faz uma microprogressão de 1 ou 2 quilos. E daí é a parada da progressão infinita, entendeu? Cara, se você tem um planejamento de treino
e você faz essa ideia de progressão, de microloading, te falar que você consegue, ó, ainda mais se você utilizar mais de um split, então digamos que você faça um upper lower, né, e 4 vezes aí na semana, porque eu sei que é o que a maioria treina ou gosta de treinar ou tem tempo disponível para treinar e tal no dia a dia, e tem 2 uppers e 2 lowers. Nossa, olha, se você realmente for consistente e entender que depois de um bom tempo vai demorar 3, 4 semanas para você tirar uma repetição extra, você consegue ficar, sei lá, cara, uns 2 anos nesse mesmo treino, sem chegar num platô realmente factível, assim. Fácil, mas assim, fácil. E evoluindo, cara, de maneira consistente. Fácil. E daí é exatamente isso, né? Ah, e da melhor forma, você nunca correu o risco de lesão por ter subido demais o peso, ou então a frustração de não completar a série por não dar conta do novo peso. Se você coloca 1 ou 2 quilos a mais, depois de ter alcançado a quantidade de repetições-alvo em todas as séries, você nunca vai passar por isso. Porque isso é uma coisa que acontece muito. Errei na progressão. Nossa, estava empolgadaço aqui fazendo exercício e tal. Meti 5 quilos cada lado e daí a minha quantidade de repetições despencou. Cara, para alguns isso pode não significar nada. Às vezes o cara vai acontecer isso, ele vai lá e fica escalando a quantidade de repetições até chegar nas 8 de novo, da mesma forma. Então, assim, ele está fazendo exatamente o que eu estou falando para vocês fazerem, só que ele está fazendo com uma margem de repetições maior. Ou para outros isso vai passar uma sensação de frustração, né? Porque o cara tava grandão ali, pá, se sentindo forte, e daí na hora que ele foi progredir, a faixa de repetições despencou e daí ele percebeu que não era tão forte quanto ele imaginava que estava sendo. Então, esse é um dos principais fatores psicológicos, digamos assim, da microprogressão. E daí tem aquela questão de o quanto a progressão de carga é uma consequência ou uma causa da hipertrofia. Mas honestamente, eu acho que isso vale um vídeo só para esse assunto. Então, tá aí na lista para vídeos futuros. Agora vamos para o próximo vídeo do React de mim mesmo. De mim mesmo não, meu Deus! De eu mesmo. Cara, daí é o que acontece, né? E mais um vício de linguagem meu novamente. Ah, se você treina em academias que não são CTs muito de bodybuilder, assim, muito de quem curte treino, você vai ter que fazer improvisações para fazer essas microprogressões de 1, 2 quilos, porque às vezes a academia não oferece anilhas menores do que 2,5 e muitas vezes quando você vai fazer a progressão num maquinário com placas e tudo mais, né, plaquinhas, o pulo é de 5 em 5 quilos, e daí você não consegue fazer microprogressão. E quando se trata de halteres, os halteres normalmente pulam de 2 em 2 quilos. E pior ainda, aquelas academias que quer mostrar que tem halter pesado, mas não quer pagar a grana de fazer toda a escadinha de 2 em 2. E daí depois que chega, sei lá, em 50 ou 60 quilos, os halteres pulam 5 ou 10 quilos de uma vez só. É como se alguém fosse fazer um supinão com 60 quilos cada lado e depois fosse progredir para 70. Tipo, cara, isso é surreal, né? Então, a gente tem alguns macetezinhos que dá para vocês usarem. Vamos ver se esse vídeo aqui eu coloquei música ou não. É, coloquei música. Então, espero que esteja legendada. Sua academia não fornece anilhas pequenas para fazer microprogressões, então não se preocupe que sempre tem um jeito que dá para fazer. Primeiro, comprar essas anilhas pequenas de 1, 2 quilos na internet que você acha do Mercado Livre.
Não precisa ser uma anilha pequena de uma extrema qualidade, emborrachada, nem nada do tipo, até porque a única pessoa que vai usar é você, então não vai ter um risco de desgaste e tudo mais. Você vai utilizar elas pontualmente nos seus exercícios. Vai no melhor custo-benefício, né, o mais barato, e daí você vai levar elas na mochila. Então, obviamente, quanto melhor a qualidade da mochila, mais fácil para você transportar isso, mas a maioria das pessoas que treinam pesado leva a mochila por treino para carregar strap, carregar cotoveleira, enfim. Eu, particularmente, não gosto de ficar deixando coisa em armário comunitário das academias. Sou bem pé atrás com isso. Porque convenhamos, cara, uma academia ela não vai assumir a responsabilidade se alguém simplesmente pegar as suas coisas, sabe? Então, você deixar a sua carteira lá, cartões e tal. Então se eu tô treinando na academia, hoje em dia eu treino em casa, né? Eu tô sempre carregando minha mochila para cima e para baixo. E aí você consegue levar as anilhas pequenas, né? Eu fiz um merchan da Horsepower aí, minha parceira, equipamentos para treinamento, cupom BISO lá, e fazer a utilização das anilhas para microprogressões. E daí tem, né, algumas questões. Eu comprei essas anilhas para treinar aqui em casa e quando eu recebi elas em casa, apesar do anúncio falar que o plug era olímpico, não era um plug olímpico. O ideal é que você faça o furinho, você compre a anilha com furo olímpico, porque daí elas vão caber em qualquer barra ou maquinário que tem esse plug que é um tamanho padrão, né? E também vão eventualmente, se você treina numa academia que tem barras que não são com esse tamanho, elas, mesmo que com folga, elas vão caber ali nesse tipo de barra. Mas caso você cometa a cagada que eu fiz e compre uma anilha que não caiba no plug ou na barra do maquinário, dá para você dar algumas improvisadas. Daí é o que eu ensino aqui, se eu não me engano, é, ela não entra na barra ou a medida tá errada, né? Porque eu fiz. Daí eu pego e dou uma improvisada. Então eu uso o strap 8, mas você pode fazer isso com o strap tradicional. Você passa na anilha, como se fosse um gancho, e você vai prender na barra. Mesmo que seja uma barra livre, né, ali é o meu Smith, mas mesmo que seja uma barra livre, não vai, esse pequeno balanço não vai gerar nenhuma instabilidade no movimento, porque você vai estar fazendo supino com 20, 30 quilos cada lado, e em comparação a esse 1 quilo extra que você vai estar colocando na barra, né? Então não tem problema. E ainda você consegue, se não for um supino, né? Porque senão o negócio vai ficar encostando em você, mas dependendo do exercício, você consegue pendurar esse 1 quilinho no meio da barra. Então, assim, você está fazendo rosca direta e está no seu limite do limite. E o bíceps, por ser realmente um músculo pequeno, né, dentro dessa classificação de músculo grande, músculo pequeno, tem vários músculos que não são pequenos de fato, como por exemplo o tríceps. Mas o bíceps, ele é um músculo pequeno. Daí, por consequência, a gente vê isso na prática, na minha consultoria, é um dos músculos que tem mais dificuldade de você ter consistência na progressão. Então, às vezes, você está fazendo rosca direta ali no seu limite, por 8 repetições em todas as séries, você bate o teto de 8, só que se você coloca 1 quilo cada lado, já despenca para 5. E você não queria que despencasse para 5, você queria se manter entre 8 a 6. Então, como é difícil achar anilha de meio quilo, apesar que dá para achar se você der uma boa caçada, você pode simplesmente pendurar esse 1 quilo no meio da barra e daí você segue fazendo essas microprogressões, microloading. Sem nunca passar pelo risco de colocar um peso a mais que te machuque, né? Mas principalmente, eu acho que o fator mais importante da microprogressão é essa questão psicológica de você não passar pela frustração de querer atingir uma meta de repetições e não conseguir. Microloading você nunca precisa de mudar de treino,
Você aplica tripla progressão. E por que eu falo tripla quando a maioria fala dupla, né, de repetições ao peso? Porque eu acredito que a execução, ela é uma coisa que você pode encaixar dentro dessa sua lógica de, progressão de carga, só que é uma coisa que é muito importante prestar atenção. A execução, ela nunca deixa de ser boa. Ela sempre vai ser uma boa execução. Você progride de boa para excelente. Então, é aquilo que eu falei para vocês lá no começo. 3 séries com 6 repetições meio que sofridas, mas ainda dentro de uma qualidade de execução aceitável, você vai indo progredindo, subindo a quantidade de repetições. Essa qualidade de execução às vezes vai variar um pouco, porque às vezes para tirar uma repetição extra, você vai ter que sujar um pouquinho a execução, até que na semana seguinte essa execução meio suja se transforma numa execução mais limpa, porque você foi adicionando capacidade de produção de força que não se reflete numa repetição a mais, mas se reflete naquela mesma repetição sendo feita com uma qualidade melhor. Daí você chega no teto de 8 nas 3 séries, só que você está fazendo essas 8 repetições sofridas, e você vai melhorando a execução sem passar dessa quantidade de repetições, sem passar de 8, e daí essas repetições com 8 meio sofridas vão se tornando 8 com mais qualidade. Óbvio que por consequência de se tornarem 8 com mais qualidade, significa que a primeira série vai ser uma 8 com 2 na reserva, a segunda vai ser uma 8 com 1 na reserva, a última vai ser uma 8 com 1 na reserva ou 0 na reserva, e assim por diante. Mas se você se propôs a trabalhar dentro dessa faixa de repetições, você vai ter um controle muito mais claro da sua progressão se você fazer essa lógica. Então é o que eu falei, um ano assim, chutando baixo, entendeu? Chutando baixo. E no final do dia, o músculo percebe o estímulo. Fez mais repetições, aumentou a demanda, fez mais 1 ou 2 quilos, aumentou a demanda, né? Porque como os nossos amigos old school falam, o músculo não sabe contar. Se ele não sabe contar, então quer dizer que 1 quilo é peso a mais. Simples assim. E daqui uma piada. Quando eu falei de micro-ondas, eu tava falando sério. Aí eu coloco uma moedinha ali. Mas isso é só gastação, só gastação. E daí temos esses vídeos aqui, que são trechos de um vídeo que está no canal da Soldiers, quando eu estava com eles. E muitas pessoas podem não ter visto, que estão aqui no meu canal, ainda que foi postado em collab, porque o YouTube me parece meio confuso essa entrega da collab para os inscritos do canal, sabe? E quando você entra na página do canal, as collabs estão meio que tudo junta numa aba só e tal, um negócio meio confuso, meio bagunçado. Então, aqui vou conseguir deixar áudio, porque eu não coloquei música, tirando nessa última aqui. Vamos lá. Que é 4 a 6, que é a faixa de repetições, onde a gente, com toda certeza, né, a gente já tem evidência mostrando isso, que desde a primeira repetição acontece o máximo de disparo neural. O que é isso? Puxei a primeira repetição ali, meu músculo sentiu o peso que tá, ele já coloca todas as fibras para serem recrutadas. Não tem como, é uma sobrecarga que não tem como ter aquele recrutamento gradual que a gente chama de princípio de Hahnemann, né? Então primeiro são recrutadas umas fibras, depois as um pouco maiores, depois as um pouco maiores, até chegar nas fibras do tipo 2x. E daí, uma coisa muito interessante que acontece nesse estilo de treino, vocês percebem que eu estou fazendo 3 séries por exercício, é que às vezes assim, você faz as séries preparatórias e tudo mais, igual a gente já explicou em vídeos como é que a gente faz, e pega e faz a primeira e a segunda série, pelo fato de ser tão pesado, ser um estímulo para o meu sistema nervoso tão grande para ele trabalhar, é como se o meu sistema nervoso fosse calibrando um pouco mais, ainda nas séries
de trabalho, né? As séries que eu estou contando no meu volume. Então, às vezes eu consigo 6 e 6, e essa sexta saiu com muita dificuldade, mas mesmo que eu tenha trabalhado no meu limite, pelo fato desse estímulo do sistema nervoso, a terceira série às vezes sai 6 também, porque a sobrecarga do exercício fez com que o meu sistema nervoso central, para esse momento, estivesse mais estimulado para ter um trabalho mais eficiente. Então vamos ver agora, né? E daí, isso aqui é uma coisa que é muito interessante, né? Essa informação. E ela não acontece só em faixas de repetições de 4 a 6, né? Ali por volta de 5 RM, que é onde a gente tem o disparo total imediato do sistema nervoso central, da ativação e o recrutamento de fibras. Isso pode acontecer também em faixas de repetições um pouquinho mais altas, não muito claro, 8 a 6, 8 a 10 talvez, que muitas vezes as pessoas passam por isso, delas fazerem todo o trabalho, primeiro a série de aquecimento, daí uma série preparatória um pouquinho mais pesada, daí uma série preparatória pesada, e daí às vezes o cara faz até uma terceira preparatória, que hoje daí eu já acho que é exagero, mais pesada, mais próxima ainda do peso de trabalho, só que, né, sempre mantendo a distância da falha. Daí o cara lá faz a primeira série válida, tira 8 com dificuldade. E daí ele vai fazer a segunda série válida, ele faz essas mesmas 8, né, depois de 2 a 3 minutos de descanso ali, só que com a sensação de mais fácil. E daí o cara entra na bitolagem de caramba, eu errei no peso, eu deixei muito na reserva na série anterior. Ah, porque isso vai ser pior pro meu estímulo hipertrófico, sendo que a gente sabe que não importa ter deixado 2, 3 na reserva ali, mas enfim, o pessoal se bitola por causa de muito conteúdo no Instagram, idealizando a proximidade com a falha e a falha, né? Aquele negócio de brigar pela última repetição e tal. Mas não, na verdade não. Você acertou a sua carga para 8, porque cara, é aquilo que é só você lembrar o que aconteceu. Se você fez a série com dificuldade para atingir 8, é óbvio que você está com a proximidade com a falha, entendeu? Não tem como não ter acontecido. E se aconteceu do seu sistema nervoso central ter se melhorado para fazer essa segunda série e você fez ela 8 de novo, que ótimo, porque significa que você acumulou mais carga de trabalho com aquele peso do que se você tivesse feito 6. Então, assim, não tem o que reclamar nessa questão, entendeu? Não se preocupem com isso. Daí aqui, o segundo vídeo, o segundo trecho. Isso seria 0 na reserva ou 1? Cara, eu acho que 1. Se eu tentasse brigar mais 1, provavelmente ia sair com muita dificuldade. Essa última deu uma boa desacelerada, né? Mas eu acho que ainda dava. Mas é aquela, primeira série, senti que já deu uma boa desacelerada no movimento. Eu subi uma placa de cada lado, então tava com 40 e fui para 45. E mantive 6 repetições, que é a minha faixa de repetições alvo. Então, não tem porquê. É o que eu sempre falo, a progressão, ela precisa ser gradual, ela precisa ser as microprogressões, né? Então, você está se propondo a trabalhar uma faixa de 4 a 6 repetições, igual eu estou fazendo. E na semana passada, eu bati o teto de 6 repetições em todas as séries. Provavelmente, a primeira série foi umas 2 na reserva, a segunda 1, 2, a última 1, 0 ali, para eu conseguir, com o mesmo peso, em 3 séries, fazer 6 repetições. Mas não é por causa disso que eu acho que foi um treino submáximo, ou porque eu consegui fazer 6 em 2 séries, que já na terceira eu iria subir semana passada. Bati a meta de repetições, sei que estou com proximidade com a falha, houve progressão em relação ao treino anterior, porque daí no anterior eu não tinha feito 6, 6, 6. É um treino bem concluído, é missão cumprida. A sinalização de hipertrofia aconteceu no melhor cenário que poderia acontecer. Daí, na próxima sessão, que no caso é essa, subiu o peso. A minha progressão está subindo rápido, porque estou em processo de off-season, comendo bem, descansando bem. Excelente, minha performance está ótima, está dentro do meu volume recuperativo. Se eu concluir 6, 6 aqui, na próxima série, eu não vou subir o peso para a terceira. Eu vou fazer a mesma lógica, buscar fazer 6 na terceira. Até porque você ainda não fez a terceira, então você não sabe se vai sair 6 ou 5. Ou vai sair 6 com a número 6 sendo super meio que cagada ali. Então, progressões graduais por questão de longevidade no treino. Não só em relação à prevenção de lesões, mas em relação a se manter no mesmo treino, progredindo pelo máximo de tempo possível, para você ter sempre
uma progressão, ter sempre o músculo sendo tirado da zona de conforto, a sinalização de hipertrofia está sempre sendo feita com eficiência, porque no fim das contas a progressão ela é um meio para um fim, e o fim é a hipertrofia. Cara, eu não tenho muito o que comentar sobre esse vídeo aqui, eu expliquei tão bonitinho, expliquei de uma maneira tão completinha e didática nesse trecho, que eu não tenho muito comentários a fazer não, cara, não tenho não. É exatamente isso, porque eu tô falando, né, tipo, não tu tem essa preocupação, nossa, se eu conseguir fazer a minha meta-alvo na primeira e conseguir na segunda, eu deixei reserva na primeira. Você só teria que se preocupar em deixar a reserva se você treinasse ali para 20 repetições. E eu tenho certeza que se você tá aqui no meu canal, você não treina fofo assim. Então, olha, explicação bonitinha essa aqui que eu fiz, hein? Oxi. Vamos ver esse aqui. Precisa tomar muito cuidado. Primeiro, a progressão. Ela precisa ser, assim, muito gradual. Que é o que eu falo da microprogressão, que eu fiz até um meme lá, que eu peguei uma moedinha e colei com um adesivo assim no peso, sabe? Progressão. A tiração que eu fiz. Por exemplo, aqui, sobe de 50 para 55, certo? Se eu fizer agora as 3 séries com 50 quilos, semana que vem eu não vou subir para 55. Por que eu subi de 40 para 45 nessa puxada aqui? Porque semana passada foi muito fácil. Eu tinha acabado de introduzir esse exercício no meu treino. E daí você tem um aprendizado neural mais rápido, ganho de força mais rápido no começo. Agora, nesse ponto que eu tô fazendo esse exercício aqui, já tem mais 6 meses, a minha progressão é muito pequena. Então, aqui eu consigo. Se você na sua academia não conseguir fazer isso, pega daquela torre de halterzinho. Então, o que acontece? A Coliseu, pela preocupação com treino pesado e robustez do equipamento, o próprio pino de você colocar na plaquinha, ele já tem uma margem extra e um espaço na carenagem para você colocar anilhas para microprogressões. Ou então você colocar mais sobrecarga do que do que tem na bateria de peso, mas isso é muito difícil porque a bateria de peso tem 150 quilos, então você tem que ser um ninja bodybuilder da vida, um Lucas Menegatti Nicandro, tem que ser um cara bem forte para zerar a bateria de pesos desses aparelhos da Coliseu. Isso que eu tô falando desse CrossSmith, né? Porque tem outros equipamentos da Coliseu que eu acho que nem essa turma zera, tipo, só o Bitelo conseguiu zerar. Inclusive, né, Coliseu Equipamentos, se você quiser montar uma academia na sua casa, se você quiser dar um upgrade na sua academia, sendo você um dono de academia, os melhores equipamentos do mercado brasileiro, chama eles lá, fala que você viu aqui no meu canal, para dar uma força aí para parceria. Então, como muitas vezes as academias não têm essa possibilidade, o pino não tem esse alongamento para poder colocar a anilha, ou às vezes você até consegue, né, colocar a primeira anilha e colocar o pino por cima para segurar a anilha, mas às vezes também a carenagem é muito fechada, porque os caras fazem isso de propósito para a pessoa não colocar mais peso do que a máquina aguenta e tudo mais. Você vai ter que se utilizar de macetes para você conseguir fazer essas microprogressões. E aqui eu pego e explico uns macetes. De 2 e coloco em cima da placa. Mas aqui eu consigo fazer isso aqui, ó. Pego uma anilha de 2 kg e coloco aqui. E daí por que esse tipo de progressão gradual nessa... Então, é o que eu falei ali, né? Sempre vai ter aquela torre de halteres que vão de 1 a 10. Acho muito difícil uma academia não ter um desse. Você vai pegar esse halter e colocar em cima de todas as placas, assim. Em vez de você subir de 5 em 5, você vai colocar mais um. Se não cabe, porque às vezes também o design da máquina é feito para não caber nada ali em cima e fica enroscando e tudo mais. A carenagem ela é muito fechada, tanto da parte da frente quanto da parte de trás. Você vai ali na parte onde tem as caneleiras de peso para as idosinhas fazerem, ou as mulheres fazerem glúteo e tal. Pega a caneleira de 1 quilo e coloque em cima. Puta, a minha academia não tem nem essas caneleiras de 1 quilo e de fato ela não tem espaço para fazer essas microprogressões. Daí a gente entra lá naquele macete de você levar suas coisas da sua própria casa, né? Então você pode levar anilhas, você pode
Eu acho que recomendo você comprar canelheiras de 1 a 2 a 3 quilos ali, para você fazer essas microprogressões, em vez de você comprar halteres, até porque as canelheiras, elas provavelmente vão ser mais fáceis de você levar na sua mochila. Mas enfim, é isso, né. Quem está assistindo esse vídeo aqui e mora numa grande capital, que tem um grande CT à disposição, deve achar que loucura o cara fazer isso e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil é um país de um tamanho continental e nem todo mundo tem um CT à disposição. Muitas pessoas treinam em academia de bairro, que se você fazer um levantamento terra com 200 quilos, não berrar e colocar a barra no chão o máximo de delicadeza que você consegue com 200 quilos e fazer um tum um pouco mais forte, o professor vai vir encher o seu saco. Então isso ainda existe, apesar de ser muito menos do que era, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando eu comecei, mas cada um vira com o que se tem, né. Daí, isso aqui, né, queria muito ter sabido isso, para sabido não é uma palavra errada, hein, pessoal. Antes que vocês me corrigem aqui nos comentários, eu fui pesquisar no Google antes de usar esse termo. Ele só soa estranho. Sabe aquelas palavras que a gente, no nosso dia a dia, parece estranho, mas é pelo fato da gente não utilizar elas com tanta frequência. Então, sabido é uma coisa que soa estranho, mas gramaticalmente não está errado, hein. Minha maneira de enxergar o treino: você só vai subir o peso quando você completar todas as séries que você se propôs a fazer naquele exercício, com todas as repetições bem feitas. Eu acho que isso aqui eu só estou repetindo, né. Eh isso é um comentário interessante, né, porque tem pessoas que trabalham adicionando camadas de volume no decorrer das semanas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha assim, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso também, mas quando eu estou trabalhando na consultoria com o cliente, se eu vejo que ele está algumas boas semanas progredindo muito bem com o volume que eu coloquei ele para fazer, eu vou experimentar adicionar uma camadinha de volume extra mais ali. Cluster set, às vezes, back offset, às vezes mais série reta. Eu dificilmente adiciono mais exercícios, porque eu sempre monto o treino já naquela quantidade de volume aonde está no limite de tempo que o cara tem disponível, porque eu uso isso como parâmetro principal. Se porventura esse volume ser mais do que ele aguenta, aí eu ajusto para baixo, depois de 1 ou 2 feedbacks que ele me der que a progressão não está boa, mas na maioria das vezes as pessoas elas aguentam treinar muito mais do que elas acham que aguentam, especialmente hoje em dia por causa do fanatismo do low volume que se propagou na internet. E eu já falei aqui, né, eu prefiro o pessoal fanático do low volume, eh, com a cabeça aberta, né, não os caras que vêm até aqui nos comentários e faz 5 comentários esperando que eu debata com eles, porque eu não vou debater, porque para mim zona de comentário não é uma mesa de TCC, mas eu prefiro essa turma do que os old school, né. Eu acho que é importante, é melhor você ter pessoas que têm muita informação à disposição e acabam se confundindo nessas informações, do que pessoas que têm muita informação à disposição e fecham o olho para elas. Mas então, daí eu adiciono camada de volume, daí às vezes o cara tá fazendo um determinado peso para 2 séries, fazendo ali 8, 7 repetições nessa faixa muito bem feitos, daí depois que eu adiciono uma camada de volume, eh, por motivos óbvios de ter um certo acúmulo de fadiga um pouquinho maior ali, porque tem uma maior carga de trabalho, e ele vai levar umas semanas para se adaptar a esse volume, ainda dentro da faixa de repetições que eu propus, diminui, às vezes, na segunda série, a quantidade de repetições que ele faz, e a terceira série vai fazer ali no piso, né, então se é de 8 a 6, ele vai fazer a terceira série com 6. Isso é um problema? Não é um problema, porque a partir do momento que você adicionou uma camada de volume, você também progrediu a carga de trabalho. E se eu adicionei essa camada de volume, eu espero que o meu cliente agora nessa nova camada de volume, retome a progressão tripla da maneira como eu ensinei aqui para vocês nesse vídeo, e a partir do momento que ele chegar num ponto aonde o corpo dele se adaptou a essa capacidade de produzir força e tolerância e capacidade recuperativa e tolerância a esse volume, e está fazendo as séries a mais que eu adicionei com a qualidade dentro da faixa de repetições que eu orientei que ele faça, aí também eu posso
considerar a possibilidade de adicionar uma outra camada de volume ou trabalhar outras variáveis aí, mas a tripla progressão se mantém independente de você ter adicionado uma camada de volume ou não. Daí é isso aqui que eu vou falar nesse vídeo, não tem muito mais o que comentar também. Acho que eu consegui dar uma visão geral bem legal sobre microprogressão e a maneira como eu enxergo a progressão de carga aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu hype, isso ajuda muito o canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque hoje não teve AdSense na cara de vocês, porque foram vídeos no Insta, mas aqui a gente está com a meta de atingir 50 mil inscritos para eu assinar o YouTube Premium, e a gente vai ter até um vídeo comemorativo sobre isso. E deixe nos comentários sugestões para vídeos ou dúvidas que vocês tiveram aí sobre esse tema. Fechou, mirmidões? Tamo juntos.